Bom dia, gente. Oficialmente, eu queria hoje conversar com vocês sobre um pouquinho sobre sacerdócio e temor. Essas duas palavras, elas precisam caminhar juntas e nem sempre a gente vê na Bíblia exemplos de que essas duas coisas caminharam juntas. E há um enorme perigo quando essas duas coisas caminham separadas. E eu falo sobre sacerdócio porque nós conhecemos a história do Antigo Testamento e sabemos que havia toda uma linhagem sacerdotal, toda uma família, uma tribo de uma família dedicada à linhagem sacerdotal. E dentro dessas linhagens havia algo que era passado de família para família, geração após geração, separadas, famílias separadas para cuidar de todo o trabalho sacerdotal que envolvia tudo que era feito em nome de Deus, né? E quando Jesus vem, por causa da sua obra redentora, ele institui todos nós como sacerdotes. Por isso que o texto vai dizer que somos todos sacerdócio real. Então isso significa que o homem é o sacerdote da casa. E a mulher também. E os filhos também. Porque sacerdócio não é uma posição de hierarquia. Sacerdócio é acesso. O sacerdote era aquele que se colocava entre os homens e Deus e fazia algo em nome do povo para Deus. Então, quando Jesus institui todos nós como sacerdotes, ele está dizendo que todos nós temos esse acesso direto aos homens e acesso direto a Deus. Portanto, o que a gente tem numa casa, por exemplo, são papéis, né? O homem tem o seu papel, a mulher tem o seu papel, os filhos têm os seus papéis, mas em termos de sacerdócio, somos todos sacerdotes que acessamos a presença de Deus. Por isso que o texto vai dizer lá do Evangelho que o véu foi rasgado, né? E aquele lugar após o véu, que só era passado, só quem poderia entrar era o sumo sacerdote, agora todos nós temos esse acesso. Por causa do sangue de Jesus, Hebreus vai dizer que o sangue se tornou um novo e vivo caminho, né? Um caminho de acesso direto a Deus. Essa foi a obra de Jesus. Nos transformar em filhos e sacerdotes, para que a gente tenha acesso completo e direto a Deus. E é inerente assim ao sacerdócio imaginar que o sacerdote, sendo alguém que trabalha para Deus, que fala em nome de Deus, e não enxerga apenas o sacerdote como uma pessoa que está falando aqui, enxergue você, que você é sacerdote, é inerente pensar que essa pessoa, ela teme a Deus. Ela precisa ter uma vida de temor ao Senhor. Então é sobre isso que eu quero falar aqui. E para falar sobre isso, eu queria contar uma história, que está lá em 1 Samuel, no capítulo 4. Se você quiser acompanhar aqui, eu vou ler, mas se você quiser acompanhar também, 1 Samuel, no capítulo 4, conta uma das terríveis histórias de derrota do povo de Deus por causa da falta de temor. E há muita coisa para se pensar sobre esse texto, mas eu vou tentar fechar nesse assunto. Eu vou ler do 1 ao 11 aqui. Começa assim: E as palavras de Samuel chegaram a todo o povo de Israel. Naquele tempo, Israel estava em guerra contra os filisteus. O exército israelita tinha acampado perto de Ebenezer e os filisteus acampavam em Afec. Os filisteus atacaram e derrotaram o exército de Israel, matando cerca de 4.000 homens. Terminada a batalha, os soldados voltaram para o acampamento e as autoridades de Israel se perguntaram: por que o Senhor causou nossa derrota diante dos filisteus? Vamos trazer a arca da aliança do Senhor desde Siló, para que ele esteja conosco e nos livre do poder do inimigo. Então enviaram homens a Siló para trazer a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que está entronizada entre os querubins. Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, acompanharam a arca da aliança de Deus. Quando todos os israelitas viram a arca da aliança do Senhor entrando no acampamento, soltaram gritos de alegria tão altos que fizeram o chão tremer. O que está acontecendo? Perguntaram os filisteus. O que significa todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que era a arca do Senhor que tinha chegado, eles entraram em pânico. Os deuses vieram ao acampamento deles, disseram. Estamos perdidos, nunca enfrentamos uma coisa assim antes. Estamos perdidos, quem nos salvará desses deuses poderosos? São os mesmos deuses que livraram os hebreus dos egípcios com aquelas pragas, quando Israel estava no deserto. Tenham coragem, filisteus, sejam homens.
Do contrário, nós acabaremos como escravos dos hebreus, assim como eles se tornaram nossos escravos. Então sejam homens e lutem. Então os filisteus entraram para a batalha e Israel foi derrotado. De novo, né? A matança foi tão grande que 30.000 soldados israelitas morreram naquele dia. Os sobreviventes deram meia volta e fugiram para suas tendas. A arca do Senhor foi tomada e Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, foram mortos. Gente, isso é uma das piores histórias, um dos piores testemunhos assim que poderia acontecer na história de Israel. Às vezes a gente lê um relato como esse e ele passa meio batido porque a Bíblia tem muitos números, né? Mas só para a gente ter uma ideia assim a nível de comparação, 30.000 pessoas morreram num dia só, né? Uma batalha. E só a nível assim de comparação, a estimativa, por exemplo, da população de Pirinópolis ali, é de 26.000 pessoas. Com os turistas isso multiplica 10 aí, né? Aumenta 10.000, por exemplo. Mas imagina uma cidade com 26.000 pessoas dizimada completamente num único dia. Foi exatamente isso que aconteceu aqui. Todo um exército foi dizimado e os poucos sobreviventes correram de volta para o acampamento desesperados. E aí, para a gente entender o que está acontecendo aqui, nesse campo de batalha, a gente precisa entender o que está acontecendo ao redor. Porque quando a gente estuda a história do povo hebreu, dos israelitas, a gente precisa ter sempre a noção de que a vida dos israelitas girava em torno do Senhor. As outras nações, elas giravam em torno de algum rei, de algum monarca, de algum projeto político, de conquista, seja o que fosse. Tudo que acontecia em Israel girava em torno do Senhor, ou deveria girar. Para entender isso aqui, o campo de batalha, a gente tem que entender o que está acontecendo nos bastidores religiosos daquela época. Eu vou falar um pouco sobre isso e espero trazer alguma reflexão sobre esses bastidores e depois voltar aqui para esse texto do capítulo 4 que a gente leu. Provavelmente todos aqui, ou a maioria, conhece a história de Samuel, né? No capítulo 1 desse livro aqui, vai contar a história de Ana, que é a mãe de Samuel, que era casada com um cara chamado Eucana, e ela não podia ter filhos, e aquilo estava angustiando ela de uma maneira muito profunda com o passar do tempo, e ela fez um voto com Deus, né? Ela foi aos pés do Senhor e disse: se o Senhor me der um filho, eu quero consagrá-lo ao Senhor, para ele trabalhar para o Senhor, para ele viver a sua vida inteira para o Senhor. E Deus ouviu essa oração. Ana, então, engravida, tem um filho, e passado aquele tempo assim da primeira infância, da dependência total da criança, né, quando a criança já estava um pouco maior, Ana e Eucana vão até Siló, que era o lugar onde estava a Arca da Aliança, para deixar Samuel aos cuidados do sumo sacerdote da época. Como eu falei, havia uma linhagem sacerdotal, né? E o sumo sacerdote era aquele que organizava, que estava acima, que fazia o trabalho principal, né? E abaixo dele vinham os outros sacerdotes, que normalmente também envolviam as famílias, né? Então, Samuel é muito pequeno ainda, mas ele vai morar com Eli. A Arca da Aliança, ela ficava dentro de uma tenda chamada Tenda do Encontro. Desde a época de Moisés, ela recebe esse nome, essa tenda. O tabernáculo está ali dentro, né? Toda a funcionalidade do tabernáculo, né? Tudo que Deus havia falado com Moisés, para ele construir, ele fez exatamente daquela forma. E aquele ambiente era chamado de Tenda do Encontro. Por quê? Porque Deus vinha receber as ofertas, os sacrifícios, e ele se manifestava com uma fumaça, e o povo entendia que a presença de Deus estava ali. E lá em Siló, o sumo sacerdote era o cara chamado Eli. E aí, para a gente entender o contexto aqui, a gente tem que saber duas coisas, tem que lembrar pelo menos de duas coisas. A primeira é que nessa época aqui, a palavra de Deus era rara. O que isso significa? Significa que Deus estava falando pouco por meio dos profetas. Deus estava manifestando a sua vontade muito pouco. Poucas visões, poucas palavras proféticas para o povo. Então era um negócio escasso mesmo. E a segunda coisa que a gente precisa saber é que Eli tinha 2 filhos que o texto vai chamar de homens perversos. Homens que eram sacerdotes e que o texto chama de homens malignos. Isso é muito sério, né? Os filhos do sumo sacerdote, trabalhando para o povo, eram homens chamados de perversos. A história de Samuel é a história de um reencontro com Deus,
do homem, né, que representa o ministério profético com Deus, e a partir de Samuel, Deus volta a falar com o povo. A palavra de Deus deixa de ser tão rara e começa a ser falada novamente. É tanto que uma das marcas de Samuel é que o texto vai dizer no final que nenhuma das palavras que Samuel falou em nome de Deus caiu por terra. Todas as palavras que ele falou em nome do Senhor se cumpriram, né? Então essa era a marca de que Deus andava com ele. E aí, capítulo 2, o texto começa a falar sobre esses filhos de Eli. E a gente vai entender por que o texto vai considerar eles perversos. O 2:12 diz assim: os filhos de Eli eram homens perversos que não tinham nenhuma consideração pelo Senhor. No versículo 17 vai dizer: o pecado desses homens era muito sério aos olhos do Senhor, pois eles tratavam com desprezo a oferta para o Senhor. Então, o motivo deles serem considerados homens perversos era porque eles não consideravam o Senhor, eles não tinham temor e eles tratavam com desprezo as ofertas que eram oferecidas ao Senhor. E aí no 22 tem mais uma ação aqui que a gente percebe que fazia desses homens algo muito ruim, que fazia desses homens um exemplo muito ruim perante os olhos de Deus, que fala assim, ó: Eli já estava muito idoso, mas sabia o que os seus filhos faziam ao povo de Israel, e que eles seduziam as moças que serviam à entrada na porta do encontro, na porta da tenda do encontro. Então perceba, 2 caras sem temor nenhum de Deus, exercendo o ofício sacerdotal, ou seja, falando em nome de Deus, exercendo tudo aquilo que Deus falou que o sacerdote faria para aquela época, que significa trabalhar com aqueles sacrifícios, cuidar e zelar pelo povo, né, em termos religiosos. E aí os caras não apenas desprezavam, não apenas desconsideravam Deus, mas eles também tratavam com desprezo a oferta. E aqui a gente precisa ter uma percepção que o que ele está falando aqui não é que eles desdenhavam das ofertas. O desprezo aqui era pelo propósito das ofertas. Porque nessa época, eu não sei muito bem a quantidade de pessoas, de israelitas, mas provavelmente já teria em torno de 3 milhões de pessoas. E os sacrifícios eram oferecidos todos os dias, de manhã e de tarde. Fora isso, oferta e sacrifício, né, gente? É a mesma simbologia. E fora isso, ainda tinham as festas anuais, né? 7 festas anuais que sacrifícios específicos eram oferecidos. E fora isso, ainda tinham ofertas individuais. Às vezes o cara pecava, às vezes eu prejudiquei o Fábio e precisava me reconsertar com o Fábio, né, acertar com ele, e precisava oferecer uma oferta a Deus, para dizer, estamos em paz, estamos bem, né? Então, várias ofertas eram oferecidas todos os dias. Imagina o ritmo disso. Quando você pensa em tempo do encontro, não imagine só o lugar da tenda mesmo. Imagine que ao redor dela há todo um trabalho acontecendo, né? E esses caras, eles estavam abaixo do sumo sacerdote. Olha a responsabilidade deles. Eu quero que, enquanto eu falo deles, você entenda que você é sacerdote, que você fala em nome de Deus, que você se posta como alguém em nome de Deus. Então é preciso ter zelo, é preciso ter temor do Senhor para fazer as coisas em nome do Senhor. E o desprezo pela oferta, gente, não é porque eles estavam simplesmente pegando a oferta para si, porque é isso que eles faziam, né? O texto fala que esses 2 caras, eles mandavam um servo com um garfo de 3 pontas, né? O texto fala isso, eu lembrei até do tridente, né? Do capiroto. Eles iam com um garfo e algumas carnes, elas iam direto para a fogueira, como se fosse uma carne assada, e algumas carnes iam para a panela, para caldeirões, enfim. O preparo era um pouco diferente de algumas carnes. Mas o fato é que tinha uma parte desse sacrifício que era oferecido que era explicitamente dito na lei que pertencia a Deus. E uma dessas partes era a gordura. Aí você pensa assim, pô, logo a gordurinha, né? Era sacrifício, não dá para esquecer disso. Não é? Deus deixava uma outra parte dessa carne à vontade para os sacerdotes. Eles poderiam se alimentar de algumas dessas partes, mas a parte que ele exigiu era dele. Então esse servo de Ofni e Finés, ele vinha, passava ali e espetava a carne, e o que ele pegasse, ele levava. E aí mesmo, diz o texto, né, que mesmo que se alguém falasse assim, não, por favor, espera pelo menos a gordura queimar, né, porque a gordura era para o Senhor, era o símbolo de que algo estava sendo ali oferecido para o Senhor como holocausto, né. O holocausto era uma oferta que queimava toda, era como se colocasse a carne inteira lá e ela se queimaria toda, porque ela simbolizava uma entrega da pessoa total a Deus, né. E aí os caras pegavam, e se eles pegassem a parte de Deus, eles levavam, e o cara falava assim, não, essa parte aqui é do sacerdote. E se você achar ruim, se você tentar se colocar contra, eu vou pegar a força. Ou seja, ele usava a autoridade sacerdotal para fazer o que ele quisesse naquele ambiente. Vocês percebem que isso não é uma história
que só aconteceu na antiguidade. Percebe que é muito fácil falar em nome de Deus, agir como sacerdote, ter jeito de sacerdote, roupa de sacerdote, contato com outros sacerdotes, transitar nesse meio religioso e ainda assim não ter temor. E aí eles faziam isso, e depois o texto vai dizer também, aliás, antes disso vale uma explicação. Por que Deus considerava isso muito sério? Porque desde a época de Moisés, era necessário fazer expiação pelo pecado. Era necessário oferecer sacrifícios. Deus chegou a uma conclusão em um determinado momento e falou: Moisés, eu vou mandar um servo meu, um anjo, à frente de vocês, e ele vai guiar vocês pela terra. E Moisés falou: não, Senhor, não. Se o Senhor não for conosco, não faça a gente sair desse lugar. E todo aquele diálogo, ele tem a ver com a santidade de Deus. Deus é santo. Deus é plenamente santo e Deus não habitaria no meio de pessoas pecadoras. Então era necessário que se criasse um sistema de expiação do pecado. Então perceba que quando Deus fala que o pecado é sério, não é porque ele está com preciosismo, não é porque ele quer detalhes assim, não, essa partezinha aqui é minha, essa aqui é sua, você está comendo a minha, não é isso. O que o texto está falando aqui é que aqueles homens estavam mexendo na raiz da questão que faria com que Deus continuasse habitando no meio do povo. A ira de Deus é porque se o sacrifício cessasse, e esse sacrifício aponta para Cristo, né, o sacrifício final, perfeito, o sacrifício total que era de Cristo, se isso acabasse, a habitação de Deus seria retirada daquele lugar. Percebe que a ira de Deus é que eles estavam tocando numa questão muito delicada que impedia de Deus de continuar habitando no meio do povo. Esse era o zelo que Deus tinha. E esse sacrifício ele apontava para o sacrifício maior, que um dia Jesus viria e pagaria definitivamente o preço pelo pecado, para que a gente tivesse esse acesso total, sem restrições. E o segundo pecado desses caras é que eles seduziam as mulheres que trabalhavam e serviam à entrada da tenda do encontro. Então, como eu disse, muita gente trabalhava naquele local. Pense em manutenção, pense em cortar os animais, separar as partes, pense em pessoas cuidando do fogo, pessoas cuidando da limpeza, pessoas cuidando do ato de colocar os animais, preparar nas panelas, nos assados. Havia toda uma movimentação. E esses caras usavam a autoridade deles para seduzir as mulheres que estavam ali servindo. Será que a gente está falando de alguma situação muito distante da nossa realidade? Será que a gente não viu na nossa geração pessoas tendo a coragem de falar em nome de Deus para conseguir benefício? Sejam eles benefícios com mulheres ou com os homens, ou com pessoas que não têm coragem de feitar uma autoridade, né? Porque afinal de contas ele é o homem de Deus, é a mulher de Deus. Então isso era um pecado gravíssimo. Usar a autoridade sacerdotal para tirar algum tipo de proveito é um pecado gravíssimo. E tudo isso é fruto da falta de temor. E o que mais choca nesse texto é que fala que ele sabia de tudo que os caras estavam fazendo, sabe? O pai dos caras sabia de tudo. E já era muito idoso, não tinha muita força, mas também nunca reprimiu, nunca chegou para eles e falou: acabou isso aí que vocês estão fazendo. O povo todo sabia, não era nenhum segredo, né? Então esse é o contexto. Esse é o contexto do que está acontecendo aqui. Depois disso, Samuel tem um encontro, Samuel é uma criança, ainda tem um encontro com Deus. Os mais antigos aí, os que foram para a igreja pequena, conhecem a musiquinha, né? Samuel, Samuel, Deus te chama lá do céu. Pelo menos a musiquinha, a criança tem que conhecer, né? Samuel ouve a voz, acha que é Eli que está chamando ele, numa madrugada. E isso se repete 3 vezes. Na terceira vez, Eli entende que era Deus que estava chamando ele, né? Falando de forma bem resumida. E aí ele fala: ó, se você ouvir de novo Deus te chamando, fala assim: eis-me aqui, o seu servo te ouve, Senhor, pode falar. E quando ele fala isso, Deus quebra um ciclo de poucas aparições, de poucas palavras proféticas e começa a falar com Samuel. Essa situação ela começa a ser reconhecida por todo o povo e a partir desse dia Samuel se torna de fato alguém que ouve a voz de Deus e leva isso pela vida inteira. E aí a gente chega no capítulo 4, que é onde aconteceu essa batalha. Então veja, a arca está em Siló, Samuel está lá em Siló, junto com Eli. 40 quilômetros distante de Siló estava Ebenezer, onde o exército estava acampado. E aí mais ou menos ali, 3 a 5 quilômetros de distância, estava a cidade de Afec, que era onde os filisteus estavam acampados, né? Então o que separava os filisteus dos israelitas eram 5 quilômetros ali no máximo. Mas de Siló até Ebenezer era cerca de 40 quilômetros. E aí
os filisteus se alinham, eles se alinham para a batalha, e o texto vai dizer que 4.000 homens de Israel caíram nessa batalha, né? E os caras voltam desesperados para o acampamento. As autoridades de Israel fazem a pergunta de milhões, né? A pergunta que ecoa todas as vezes que Israel perde uma batalha. Porque há um histórico de Israel sair em nome do Senhor e conseguir batalhas e feitos incríveis, em menor número, vencendo um grande número de adversários. Batalhas que depois a gente vê assim, por exemplo, que eles não precisaram lutar, que Deus cegou o entendimento dos adversários. Os caras brigaram entre eles, quando amanheceu o dia tava todo mundo, os inimigos tudo morto. Então assim, o histórico é real, eles sabiam disso. Então a pergunta que surge é essa. As autoridades, quando vem a derrota daqueles 4.000 homens, perguntam: por que o Senhor causou a nossa derrota diante dos filisteus? Essa é a pergunta para aquele povo, porque teoricamente tudo que eles faziam em nome do Senhor. E é curioso pensar que tem um histórico atrás de uma pergunta dessa feita também, que aconteceu na época de Josué. Quando Josué liderava o povo, eles tinham acabado de conquistar Jericó, e você vai lembrar que Jericó era uma cidade fortaleza, né? Uma cidade impenetrável, os muros extremamente largos, era intransponível, não tinha como pular, não tinha como derrubar, não tinha como vencer Jericó, não tinha. E o povo, em obediência ao que Deus falou, vocês vão fazer assim, 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 eles derrotaram e eles invadiram Jericó e conquistaram aquela cidade, mesmo sendo aquilo impossível. Aliás, vale lembrar que uma das famosas frases de Samuel, que a gente usa muito, assim, que a gente ouve muito, que ficou conhecida, é justamente aquela que diz assim: obedecer é melhor do que sacrificar, né? Que a ação de Deus está na obediência. Quando Deus dá uma diretiva e você obedece, é muito melhor do que você fazer qualquer outro sacrifício para ele. Mas enfim, eles conquistaram Jericó, e a próxima cidade que eles iam conquistar era uma cidade chamada Ai. E essa cidade, ela era pequena, nem se comparava com Jericó. É tanto que Josué envia os espias, e eles voltam e falam: Josué, é o seguinte, a cidade é pequena, poucos homens, poucos soldados, não precisa mandar todo mundo não. Manda aí uns 2, 3 mil soldados é suficiente. Aí Josué manda 3 mil soldados, e quando chega lá, os caras de Ai, os soldados de Ai, expulsam eles de lá, em menor número. Não só expulsam, mas perseguem eles, né? Botam eles para correr, vão atrás dele, e nessa fuga doida aí, uns 36 homens de Israel ainda morreram. Quando os caras falam isso para Josué, Josué fica louco, né? Josué desespera, porque falou assim: o que está acontecendo aqui, né? Já que a gente acabou de vir de uma vitória monumental, e agora acontece isso. Josué rasga as vestes, e vai rasgar as vestes é essa ação assim de humilhação perante Deus, né? E vai conversar com o Senhor. Então olha a diferença aqui. Esses caras aqui do capítulo 4, eles estavam questionando entre eles por que o Senhor não nos deu a vitória. E Josué vai para a presença de Deus para saber: Senhor, o que aconteceu? Essa é a diferença entre os dois. E aí essa história de Josué por causa disso, porque Josué perguntou: Senhor, foi para isso que o Senhor falou para a gente atravessar o Jordão, para a gente morrer na mão dos nossos inimigos? E Deus fala para ele assim: não, é porque tem pecado em Israel. Tem pecado no meio de Israel, quebraram minha aliança. E por causa disso, Josué foi descobrir que um cara, Deus havia falado assim: não pega nada de Jericó, nada, tudo tem que ser queimado. Eu não vou lembrar de cabeça agora, talvez só o ouro e a prata que deveriam ir para o tesouro, mas assim, os despojos, né, tudo deveria ficar lá. Aí teve um cara que pegou, mocou ali, levou para a tenda dele. Por causa disso, por causa dessa desobediência, o povo perdeu, e Deus falou assim: e vão perder a próxima, e vão perder todas, porque tem pecado e precisa ser resolvido. E aí a gente volta aqui para esse capítulo 4, e os caras estão nessa questão, tentando entender por que eles perderam, né? Eu quero que você entenda que isso é resultado da falta de temor sacerdotal, porque eles poderiam ter ido pedir ao sacerdote consultar o Senhor. Poderia ter alguém ali representando, talvez tivesse um representante sacerdotal ali, mas também não sabia o que aconteceu. Essa situação aqui, ela lembra muito assim algumas coisas que a gente faz como igreja, sabe? Ao invés de buscar no Senhor os porquês, as respostas, as direções, a gente fica confabulando aqui, fazendo um briefing, né? O que a gente faz para a próxima noite ser melhor? Por que não deu certo? O que a gente pode mudar? E não tem nada errado da gente conversar e, né, reunir boas ideias, a não ser quando você está fazendo algo em nome do Senhor, né? Você precisa saber o que o Senhor quer fazer. E aí eles tiveram a magnífica ideia, né, para não dizer desastrosa, que era assim: já sei, vamos trazer a arca para o nosso acampamento e o Senhor nos livrará das mãos dos nossos inimigos. É como se eles estivessem dizendo, pegando Deus assim pela gola e falando assim: vamos trazer Deus para os nossos projetos aqui e Ele vai nos dar a vitória. De novo, será que isso é uma situação que não existe mais no nosso meio? Será que
A gente pode dizer com segurança que a gente faz o oposto disso? Ou será que essa situação se repete? Será que dia após dia a gente não luta para tentar trazer Deus, assim, arrastar Deus à força para aquilo que a gente planejou? Ao invés de perguntar se o que a gente planejou é da vontade de Deus? Eu creio que Deus, ele deseja amigos que tenham a coragem de orar assim: Senhor, seja feita a sua vontade, e tenham coragem de sustentar o não que Deus dá quando a vontade dele é não. Aí Deus disse não, a gente, não, mas Deus não ia dizer não para isso. Vamos fazer campanha. Vamos buscar, vamos orar 3 da manhã, porque é o inimigo que está furioso. É espiritual, isso aqui é espiritual. É porque isso aqui está certo. E eles tinham respaldo para levar a arca para lá, sabe? Porque já teve ocasiões em que a arca estava presente e a vitória aconteceu, né? Tem uma história também bem conhecida que, por essas questões de simbologia, né? Moisés estava com a mão levantada, né? E o povo vencia. Aí Moisés ia cansando. E quando ele abaixava a mão, a batalha começava. Eles começavam a perder a batalha. Aí eles entenderam que precisava dar o suporte para Moisés ali, para ele ficar com as mãos estendidas. Então, assim, essa simbologia de fazer alguma coisa para que Deus traga a vitória, isso era muito comum para eles. Então pensem nisso, gente. A falta de temor, lá no início, gerou toda essa situação. Paralelo a isso, aparece um homem de Deus, que a Bíblia não fala de onde ele veio, o nome dele, mas ele chega para Eli e dá uma profecia para ele, né? Que os 2 filhos dele morreriam no mesmo dia. E ele fala isso porque Deus estava cansado de tudo aquilo que estava acontecendo aos olhos de todo o povo por falta de temor. E aí, quando os caras resolvem trazer a arca, eu quero novamente frisar isso, porque a gente está falando de Siló para Ebenezer, a gente está falando de 40 quilômetros. E quando você estuda o processo de movimentação do povo com a arca, você sabe que não é de uma vez, né? Tem todo um protocolo para carregar a arca, para sair. Não era assim, só vai lá, manda trazer. Não era essa coisa tão simples como a gente fala. Provavelmente demorou 2 a 3 dias aí para se preparar tudo e fazer essa caminhada do jeito que deveria ser feita para que a arca chegasse lá. O que é que eu quero dizer com isso? É que esses caras aqui, essas autoridades de Israel, eles tiveram tempo de pensar. Eles tinham tempo de se arrepender, de buscar a Deus. Mas a falta de temor, a falta de entendimento que a gente tem quando a gente fala para Deus ou trabalha para Deus, mas não vive com Deus, cega completamente as nossas decisões. Então fizeram os caras irem buscar a arca, e por conta da arca estar vindo, Ofni e Finéias tiveram que vir acompanhando a arca, e aí chega nesse caos, que é essa segunda derrota aí, que se na primeira foram 4.000, na segunda batalha, 30.000 pessoas morreram. E não apenas isso, né? Como se isso fosse pouco, a arca ainda foi roubada pelos filisteus, e Ofni e Finéias morreram. Então toda essa reflexão que eu queria deixar aqui para vocês, gente, é pela necessidade que nós temos de não esquecer quem Deus é, de falar sobre o amor de Deus e o zelo e a vontade de Deus de se aproximar da gente, que é real, é isso mesmo, mas não esquecer que Deus é poderoso, que Deus é santo. Não percamos o temor do Senhor. Palavras do próprio Jesus, ele falou assim: não tenha medo daqueles que podem matar o seu corpo e não destruir a sua alma. Tema antes aquele que pode matar o seu corpo, destruir a sua alma e te lançar no inferno. Ele não está falando do diabo. O diabo não tem esse poder. Ele está falando do Senhor, porque o Senhor é Deus. Então Jesus é um mestre amoroso que atraía as pessoas para si, manso e humilde, mas o Senhor é Deus. O Senhor continua sendo Deus. A gente precisa transitar nessa relação de amor com Deus, sem perder o temor de quem Deus é. E talvez quando eu falo de perder o temor, talvez você pense assim: poxa, mas eu pequei ontem, estou caindo de novo nesse pecado. Mas não é isso que caracteriza a falta de temor. Porque o cristão, ele é alguém eternamente insatisfeito com os próprios erros. A grande característica de temor que a gente tem não é que a gente não vai mais pecar, é que o pecado não faz parte da nossa vida. Há um ódio que a gente sente da gente mesmo quando a gente cai no mesmo erro. A gente fala: cara, fiz de novo. E mesmo que você não tenha forças assim para voltar depois do pecado, para voltar assim a se conectar com Deus, há um inconformismo no seu coração quando você é cristão e você teme a Deus. E para encerrar, eu queria te lembrar que em Apocalipse, talvez a passagem que mais se pareça com a perda de temor seja aquela que Jesus fala que as pessoas que estavam ali, elas eram mornas. Elas não eram nem frias, nem quentes, né? O próprio Jesus fala: quem dera, né? Se você fosse pelo menos frio. Se você fosse frio, eu arrumava um jeito de te esquentar. Ou se você fosse só quente, né? Mas você é morno. E a mornidão, gente, é o grande problema.
Porque o morno é alguém que aprendeu a transitar nos ambientes, sem nenhum peso, sem nenhum problema. Ele é morno, ele é tipo quase quente, quase frio. Ele trata com naturalidade esses ambientes. Isso caracteriza a falta de temor. Você entrar na presença de Deus da mesma forma que você entra na presença do pecado. Então, de novo, não significa que a gente não vá mais errar, nem pecar, ou, mesmo sem querer, ferir uns aos outros. Mas isso não pode ser uma conformidade no nosso coração. Então, que o Senhor nos ajude nisso. O Senhor restaure o temor do nosso coração para a gente lembrar que Ele é Deus. Há textos na Bíblia que falam assim: temam e tremam diante do Senhor. A gente não pode esquecer quem o Senhor é, gente. A gente não pode esquecer que o Senhor é justo e que de Deus não se zombra. Sabe, aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Por mais que pareça uma palavra dura, por mais que pareça que eu esteja falando assim, cuidado, você está brincando. O que eu estou dizendo é que é possível servir ao Senhor de qualquer forma. Se fosse impossível, na primeira vez que a gente fizesse isso, a gente caía duro aqui, igual Ananias e Safira, né? Mas o fato é que é possível ser sacerdote, falar como sacerdote, se vestir como sacerdote, ter amigos sacerdotes e continuar sem temor, mas não por toda a vida, porque o Senhor é justo. Então eu queria orar por você e queria, enquanto a gente prepara para a ceia, queria que você tivesse consciência disso que foi falado aqui. Tema e trema ao Senhor. Ah, você está dizendo para eu ter medo de Deus? Não, estou dizendo para você tremer de medo. Deus é santo, Deus é santo. E de uma forma que a gente não consegue entender, Deus é extremamente grandioso e ainda assim Ele se faz presente na nossa vida. Essa mensagem não é para te afastar de Deus, essa mensagem é para te falar: Deus quer um relacionamento com você, mas você precisa entender quem é você e quem é Deus. Deus não é o amiguinho, Deus é o Senhor. E nós precisamos viver a nossa vida sacerdotal na nossa casa, na nossa família, nos ambientes de igreja, no nosso trabalho, nos nossos estudos, com temor por quem o Senhor é. Amém? Fecha os olhos um pouquinho, deixa eu orar sobre isso aqui. Senhor, eu sei que o Senhor deseja um relacionamento mais íntimo com cada um aqui. Uma intimidade para ouvir a sua voz, para entender os seus caminhos, para provar das maravilhas que existem na sua palavra, sim. Mas isso exige de nós temer ao Senhor. E hoje o que eu falei aqui, Pai, eu peço que o Senhor introduza nos corações como sementes e no decorrer dessa semana que a gente reavalie os nossos caminhos. Temer ao Senhor é respeitar os seus mandamentos. Não é simplesmente ter medo do seu poder, não é simplesmente ter medo de ir para o inferno. Significa temer quem o Senhor é, porque o Senhor é grande, o Senhor é poderoso. Então eu oro pelos meus irmãos aqui, Pai, nesse momento. Fala aos corações deles, Senhor. Convence os teus filhos dos caminhos que eles têm seguido. Faz com que isso se transforme em mais amor por Ti, mais respeito, mais cuidado com as coisas de Deus. Que isso seja uma marca, Senhor, da nossa vida como igreja. Temamos e tremamos diante do Senhor, que o Senhor é Deus. Que isso seja uma realidade, Pai, em nome de Jesus. Amém.